Aleluia, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor para todos, uma boa noite, shalom, graças a Deus, estamos aqui, começando uma live para fazer a vontade e o querer do Senhor. Um louvor maravilhoso, aleluia, nessa noite, o Senhor verdadeiramente me deu esse louvor. Este louvor fala da marca. Será que você tem a marca de Jesus? É maravilhoso esse louvor. Para começar, aleluia, essa noite, eu quero fazer, aleluia, uma oração, aleluia, né? Antes desse louvor, glória a Deus, quero começar, aleluia, fazendo uma oração. Glória a Deus, celular não ajuda muito, mas a gente vamos, aleluia, orar a Deus, que Ele é o Deus que nos dá, aleluia, glória a Deus. Está conosco, meu esposo, está vendo a nossa live. Falei para Jesus, eu preciso fazer live, eu preciso voltar às minhas atividades, porque o Senhor cobra de mim, aleluia. Já tem muito tempo que eu faço live, né? Então, nessa noite eu convido você para meditar na palavra do Senhor. Vai ser no livro de Daniel, versículo 9, capítulo 9, versículo 3 a seguir, que diz a oração de Daniel. Então, nessa noite, a gente vamos fazer uma aliança com Deus, para que nós venha toda noite estar orando ao Senhor. Não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, nós precisamos orar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, se nós orar verdadeiramente, o Senhor vai mover céu e terra e mar para nos abençoar e para nos livrar de todo mal. Aleluia. Muito feliz com Jesus, porque eu estava trabalhando até agora, mas o Senhor me despertou muito forte no meu coração e eu disse, Jesus, estou indo para casa, me preparar para levar uma palavra, para fazer uma live. E qual o louvor, qual é a palavra? E o Senhor me disse, aliança com Deus. Quando Daniel orava, quando Daniel, aleluia, fez aquele aleluia em jejum ao Senhor, ele ficou 21 dias comendo só legumes. Daniel era um homem, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele era um homem, um jovem ainda, que temia o Senhor, que fazia o querer de Deus, que não se dobrava diante de outros deuses, como hoje eu falei para o meu filho Felipe, e falei para ele, falo nessa noite, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor, porque graças a Deus, o Senhor colocou no nosso coração temor, o amor para com ele. A Bíblia diz, aleluia, que não foi o Senhor, aleluia, não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi o Senhor que nos escolhemos, e sou feliz por isso, porque no meio de milhares, o Senhor me escolheu, me chamou, não só a mim, mas os meus filhos, toda a minha casa, porque nós temos, aleluia, temor ao Senhor. Quando nós precisamos de algo na nossa vida, nós não vamos diante de uma estátua, nós não vamos no centro de macumbaria, a gente vamos ali no altar do Senhor, a gente se dobra diante de Deus, a gente olha para os altos céus, é de lá que vem o nosso socorro. É assim que Jesus nos ensinou. Uma noite maravilhosa, garoando, mas graças a Deus que aqui está o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, neste momento glorioso de oração, meu Deus, eu quero colocar tudo nas tuas mãos, quero colocar tudo no teu altar, todas essas pessoas que vão assistir, que vão ouvir, que vão ver, meu Senhor, que o Senhor possa ter um encontro real, que cada um faça uma aliança com o Senhor, de estar todos os dias orando, 21 dias de
aleluia, oração, 21 dias de clamor, 21 dias de palavra, 21 dias de louvor na presença de Deus. Hoje o Senhor tem colocado no meu coração, vamos abrir esta campanha de oração, de jejum, de palavra, para que o nosso grande Deus venha nos ouvir, venha nos responder, para que o nosso Deus venha nos curar, para que o nosso Deus cure nossa terra, cure nossas vidas, cure nossa casa, cure nossa família, cure nosso trabalho. Ó grande e eterno Deus, venha abençoar cada um, Senhor, que vai ver essa live, que vai ouvir essa oração, que vai ouvir a tua palavra, palavra de vitória, palavra de aliança, palavra de oração. Que o Senhor e o Espírito Santo de Deus venha se mover nessa noite, venha falar conosco, venha nos dar vitória para a glória do teu santo nome, Jesus. Fala conosco nessa noite. Eu te peço, meu Deus, por todos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que todos recebam o grande livramento, a grande vitória, a cura divina da parte de Deus. Vamos ouvir esse louvor para a glória do nome do Senhor. Amém? Depois nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos continuar orando, ficando em espírito de oração, para que o Senhor desça nessa noite e desça com a vitória para mim e para ti nessa noite. Amém? Vamos orar. Vamos meditar nesse louvor. Glória a Deus. Glória seja dada no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória. Medite. Glória a Deus. Glória a Deus. Da dia mais e mais, e mais, mais e mais. Oh, glória! É a marca do Senhor. Louvado seja Deus. Só Ele pode sarar mais profunda. A marca de Jesus ali na cruz, trazendo vida. Oh, glória. Eu sou, aleluia. Eu sou Jesus. Tenho visto maravilhas por onde me leva. Glória a Deus. As mesmas marcas são feitas. Não, mãe, na história de todos que creem. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e sempre. Jesus não mudou, Ele é o mesmo, aleluia, glórias. Ele desfaz todo mal. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glórias! A marca do Deus vivo. Deus deu seu Filho por nós, aleluia! Esse Deus é tremendo, aleluia, glória a Deus! Ele é lindo. É a única cura.
A marca do Deus vivo é a única cura. Ele é a única cura, aleluia. Jesus é o que cura nossas almas, Jesus é o que cura as nossas enfermidades, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus, aleluia. Ele é fiel, Jesus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é lindo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é lindo. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Medite nesse louvor, é um louvor da Soraya Moraes, um louvor lindo que Deus fala no profundo da nossa alma, do nosso coração. O que seria de mim, de você, se não fosse Deus dando o seu Filho Jesus? Ele fez uma aliança ali na cruz, ele prometeu ir para o Pai, ele prometeu ir para Deus, e ele prometeu voltar para buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Louvado seja Deus, glória a 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 Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Maravilha, aleluia, Deus está te falando nesta noite. Ele é o presente que Deus enviou para nós, é o seu Filho bendito, Jesus Cristo. Aleluia, não rejeite esse presente que Deus nos deu, por isso estamos felizes, por isso somos alegres, por isso, aleluia, estamos vivos, porque é Ele que nos dá vida, é Ele que nos proporciona alegria no nosso coração. Vamos fazer aliança com o Senhor, vamos fazer aliança com Deus, aleluia, 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 louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, é no livro de Daniel 9, aleluia, e diz assim a palavra do Senhor nessa noite, a oração de Daniel. Daniel orava, Daniel era um homem de oração. Deus precisa de nós, que nós, aleluia, se colocamos diante dele na oração, no jejum, aleluia. Muitas das vezes você não dobra o seu joelho, muitas das vezes você, aleluia, não tira um minuto para orar, mas você vive, na verdade, ali em espírito de oração, aleluia. Está no seu carro, coloque um louvor, aleluia, peça para o Senhor, coloque um louvor, peça para Ele, através do louvor, abrir, aleluia, caminhos, abrir porta, enviar, aleluia, cliente, enviar bênçãos, aleluia. Ele é poderoso. Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta, onde não tem parede. Ele abre porta, ele abre mar, aleluia. Ele abre caminho no meio do mar, ele abre tudo, aleluia. Ele é lindo. Deus está prometendo abrir porta. Muitas das vezes você se sente sozinho, se sente abatido, sem alegria no seu coração. Peça para Deus, fale para Jesus: Senhor, coloca alegria no meu coração, alegria de viver, ensina-me a ser grato a Ti, Jesus, ensina-me a ser grato a Ti por tudo, até mesmo na tristeza, ensina-me a ser grato a Ti, como diz aquele louvor da harpa, mais grato a Ti, Jesus, mais grato a Ti, Jesus, mais grato a Ti, Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque Ele está aqui, Ele se faz presente. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és fiel. No meio dos louvores, Deus habita.
vida. Muitas das vezes a gente acha que estamos sozinhos, desamparados, mas não estamos não. Temos o Senhor que vela por nós, cuida de nós. Ele é o Deus que cuida de nós, aleluia, glória a Deus. Entrega a sua vida a Deus, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor assim, aleluia, Daniel 9:3, que diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com coração e súplica, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com que te ama. Olha que palavra! E guarda os teus mandamento. Deus, aleluia, Ele ama, aleluia, Ele guarda aqueles que amam o Senhor, que guarda o seu mandamento, que procura obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Daniel era um homem que ele ouvia a voz de Deus, ele clamava, porque ele guardava os seus mandamentos, ele guardava a palavra de Deus no profundo do seu coração. Era um homem de jejum, era um homem de oração, um homem que não se, aleluia, não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas ele olhava para o alvo que é Jesus, aleluia, 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 glória a Deus. Mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiedade e fomos rebelde. Apartai-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido ao teu servo, os profetas, que em teu nome falava. Daniel está dizendo que aqueles que ele não dava ouvido às palavras do Senhor, Deus usava os profetas, Deus usa os pastores, Deus usa os missionários, missionárias, mas nós não dá ouvido, nós não dá crédito, mas aleluia, quem está falando não sou eu, é a palavra do Senhor, para que nós venha dar crédito, para que nós venha meditar nessa palavra. Muitas das vezes a gente não dá ouvido porque há muita meninice, há muita coisa errada no meio do povo e eles na verdade não querem mais pregar a palavra do Senhor, eles não querem mais obedecer a palavra do Senhor. Mas Daniel disse aqui na sua palavra, na palavra de Deus, Daniel está dizendo que ele jejuava, ele orava ao Senhor, ele obedecia a Deus, ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Por isso, Deus, aleluia, desde o primeiro dia que Daniel se prostou a orar a Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel, mas porém, aleluia, o adversário, quando viu Daniel se prostrando, ele logo, aleluia, se levantou contra a vida de Daniel, e ali Deus falou para Daniel, desde o primeiro dia que tu se colocou diante de mim para orar, para me buscar, para fazer a minha vontade, eu ouvi a tua oração, e Deus dos altos céus enviou seus anjos para batalhar com Daniel, porque a vitória não descia, porque nós não sabemos, mas é uma guerra espiritual, a bênção está próxima, a bênção está ali, mas você desiste, você não persevera, você dá um tempo para Deus, e para Deus nós não podemos dar tempo. Por que não podemos dar tempo? Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, e muitas das vezes você está ali gemendo e dizendo, grande é o Senhor, poderoso é Deus, e eu louvo a Deus nessa noite, porque Deus me conhece, Deus conhece a tua vida, glória a Deus, aleluia. Daniel disse aqui na palavra de Deus, que
Deus, aleluia, está esperando por nós. Decidimos fazer uma aliança com Ele de oração, uma aliança de jejum, uma aliança de conserto com Deus, para nós prosseguir, para nós caminhar. A batalha virá, a luta virá, mas nós não vamos desistir, nós vamos prosseguir, porque o que está para nós é muito mais do que pensamos, é muito além do que imaginamos. O Senhor tem o melhor dessa terra para nós. Deus tem o melhor do futuro para nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falam aos nossos reis. Aleluia, a gente não dá ouvido, porque eles falam em nome de Jesus, porque essa palavra não é nossa, essa palavra é do Senhor. É o Senhor que diz, é o Senhor que ordena, é o Senhor que fala, é o Senhor que cumpre. Aleluia, a sua palavra aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também ao todo o povo da terra. Deus fala com todos, aleluia. Deus não faz exceção. Deus só está esperando que você, aleluia, dê um passo para Ele. Somente isso. Deus não quer muito de nós, aleluia, porque Ele sabe que nós não tem nada para dar, nós não tem nada para dar para Deus, mas Ele coloca o nosso coração. É o Espírito Santo do Senhor que nos desperta, nos levanta e nos manda nós ir, manda nós caminhar de cabeça erguida, porque o Senhor é conosco. Aleluia. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo o Israel, e ao de perto e ao de longe, em toda a terra, por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões, que comentam contra ti. O Senhor a nós pertence a confusão, são de rosto aos nossos reis e aos nossos príncipes e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Nós só serve para isso. Muitas das vezes nós só serve para pecar, porque nós só reclama, nós não sabe agradecer, nós não sabe levantar de manhã e louvar o nome do Senhor. Nós não sabemos agora deitar para descansar e agradecer a Deus. Nós somos ingratos, somos povo ingrato, somos ingrato a Deus. Em vez de ser grato, somos ingratos ao Senhor. Aleluia, oh aleluia. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nós rebelamos contra Ele. Nós vimos que nós pecamos contra o Senhor. A gente somos rebeldes, mas a Deus somente há perdão. Só o Senhor aleluia, salvação, a perdão, a misericórdia, somente de Deus virá, aleluia, louvado seja Deus, grande Deus, só dele virá a bondade, o amor, aleluia, glória a Deus, só de Deus, aleluia, vem esse benefício, que é a misericórdia, o amor, a bondade do Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Diz a palavra do Senhor, aleluia, Daniel, aqui ele fala para nós, isso é uma lição, isso é uma receita de Deus para nós, que nós não reconhecemos, a gente somos ingrato ao Senhor, tanto Deus faz por nós, tanto o Senhor faz por nós, e muitas das vezes a gente se covarde, a gente não faz o querer de Deus, a gente não leva o ídolo do Senhor, aleluia, mas nessa noite
Vamos despertar a igreja, vamos fazer a vontade do Senhor, aleluia. A vontade do Senhor é que nós obedecemos, que nós damos ouvido à voz dEle, que nós fazemos o querer dEle, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes pensamos que isso é na igreja, mas não, é onde nós vivemos, é onde nós andamos, é onde nós chegamos, nós mostramos para todos que nós somos diferentes, que nós, aleluia, verdadeiramente tem o nome de Jesus, aleluia, nós não vamos envergonhá-lo, a gente vamos, aleluia, gritar bem alto para todo mundo ouvir que só o Senhor é Deus, que Ele está voltando, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer aliança com o Senhor, de oração, de jejum, louvado seja Deus. Como diz a sua palavra, Daniel, aleluia, homem de oração, louvado seja Deus. E nós, aleluia, não nos obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nós deu por intermédio dos seus servos, os profetas, aleluia. Ele mandou, aleluia, os pastores, os profetas, missionários, ensinar para nós, aleluia. E muitas das vezes a gente não vê mais. Eu falo muitas das vezes, quando eu vejo, aleluia, uma pregação, aquela pregação que você nunca esquece. Hoje você vai nas igrejas, não vê mais. Hoje você vai na igreja, você não vê mais uma lágrima correr dos seus olhos através da palavra. A palavra é poder, a palavra é vida, aleluia. Eu falo para Jesus, aleluia. Quanta saudade eu tenho, meu Senhor. A gente vai para a igreja e muitas das vezes não sente nada. Não sente nada porque a igreja, aleluia, aleluia, está, Senhor, fria. Como diz o Senhor, Jesus, o próprio Deus, está vomitando a própria igreja, porque não tem mais adoradores, não tem mais aqueles que vão verdadeiramente buscar o Senhor, não tem aqueles que fitam seus olhos e o coração na palavra. Para eles, aleluia, quando começa a palavra é cansativa, quando começa a palavra tem que ir no banheiro, quando começa a palavra dá sono, quando começa a palavra tem que conversar com o irmão. Não tem mais aqueles, aleluia, que verdadeiramente dá ouvido. E ali você começa a meditar na palavra. É como o próprio Deus estivesse falando. E ali a sua lágrima está rolando quente nos seus olhos. Porque você está vendo e ouvindo a voz do teu Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que o Senhor, aleluia, muitas das vezes fala conosco através de uma live. Muitas das vezes Deus fala conosco através da nossa oração no nosso joelho em casa. Porque, meus irmãos, muitas das vezes você vai para a igreja e volta desanimado, volta chateado, volta triste, porque não é mais aquela igrejinha, aleluia, onde um dia você aceitou Jesus, não é mais, mas nós temos uma coisa, aleluia, ainda bem que temos a palavra, e a palavra é para todos. Você pode meditar em casa, você pode meditar na sua cama, você pode meditar no seu trabalho, a palavra do Senhor é para todos, graças a Deus. A Bíblia diz, quando o véu se rasgou, o Senhor deu um direito para todos. Todos que queres amar o Senhor Jesus, nenhum é rejeitado, nenhum, aleluia, tem a rejeição do Senhor, todos é bem-vindo. Jesus diz, vem como estás e verás a grande transformação, a grande mudança, aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra de aliança, palavra de, aleluia, de ir na casa do oleiro, palavra de oração, palavra de jejum, palavra, Senhor, que tu nos desse nessa noite, essa palavra
entrar no mais profundo do seu coração, que essa palavra venha te alimentar, que essa palavra venha, aleluia, você, aleluia, fazer um concerto com Deus, uma aliança com Deus, mas não é aliança porque você está em pecado, não é aliança porque você está, aleluia, fora da palavra, mas é aliança de renovo, é aliança com Deus para que todo dia nós possamos estar ali de joelho, como Daniel fez. Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel não se cansou, aleluia, e ali a grande vitória veio para Daniel, e para nós não somos diferentes, que essa palavra foi para Daniel, e hoje é para nós, aleluia. Eu me alegro porque essa palavra não é mais para Daniel, essa palavra é para nós, é para mim, aleluia, acordar, aleluia, acordar para viver uma vida nova com o Senhor. Louvado seja Deus, que Deus assim o abençoe cada um, que Deus abençoe nossa querida irmã Felipe, Deus te abençoe, graças a Deus. Eu quero, aleluia, dizer, aleluia, que logo estarei na casa do meu Senhor, dando uns glória junto com as minhas irmãs queridas. Estou com saudade, graças a Deus. Ali eu tive uma semana, né? Estou fazendo uma obra aqui uma grande reforma e exige muito esforço da minha parte, né? E eu falei para Jesus que é muito cansativo para mim, aleluia, sozinha, né? Praticamente sozinha, ali trabalhar 18 horas e é difícil, mas graças eu dou a Deus, porque foi o propósito que eu fiz com o Senhor. Eu fiz um propósito com Deus, né, no ano passado, e eu tinha falado para Deus: Jesus, eu preciso fazer isso. Aleluia. E comecei a orar, e comecei a olhar, e falava para Deus: Jesus, eu quero a minha padaria mais bonita. Eu quero ter condições de dar uma arrumada nela. E Deus me preparou, graças a Deus. Graças a Deus, e está finalizando a grande obra, e eu creio que tudo é para a glória do Senhor, tudo é para a glória do meu Deus. Graças a Deus está finalizando, e mesmo assim, né, peço oração também. Meu filho Júnior quebrou o pulso, quebrou a mão, está com o pino, e eu tenho que trabalhar, né? Porque ele não está podendo trabalhar, e eu preciso trabalhar. Deus sabe de todas as coisas, e eu louvo a Deus por tudo. Sou grata a Deus por tudo. Pelas lutas, pelas vitórias. Até mesmo quando Deus coloca nós uma enfermidade, louve a Deus. Porque aquela enfermidade não é para a morte. Aquela enfermidade às vezes é para você descansar. Tirar um dia de descanso. Porque não descansa, né? Não tem folga. E às vezes, muitas das vezes, quando dá uma dor é onde você descansa, né? E Deus sabe de tudo e de todas as coisas, amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor nessa noite. É um momento, não vou dizer que eu vou fazer todo dia, mas eu preciso fazer essa campanha de 21 dias, que é a campanha de Daniel, que Daniel fez, e eu quero fazer. Não sei se todo dia eu vou estar aqui, 21 dias, mas eu creio. Se Deus assim me abençoar, me ajudar, eu estarei aqui fazendo esta live todos os dias, amém? Que Deus assim o abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, aqui estou diante da Tua palavra. Ó Deus, quero Te engrandecer, Te agradecer pela vida do meu esposo que está nos assistindo, a nossa querida Senhor irmã Felipa, Senhor, e todos aqueles que vão ver, que vão assistir no YouTube, meu Deus, no Facebook, meu Pai, que Tu possa ir de encontro com cada um, Senhor. Eu Te peço agora, meu Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, fluir na vida de cada um, meu Pai, que nós possamos ter essa aliança contigo, aliança de oração, aliança de compromisso com o Senhor na oração, que o Senhor venha abençoar cada um e venha dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos, aleluia, ouvir este louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vou colocar um louvor. Eu ia colocar um louvor do Salmo 91, mas eu não estou achando ele aqui.
Louvado seja Deus. Mas eu vou continuar com o louvor da Soraya Moraes, amém? Porque foi esse louvor que o Senhor me deu nessa noite. Então vamos continuar com ele. Medite nesse louvor, é a mensagem cantada, né? Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é lindo. Não me canso de dizer para Jesus que eu te amo, meu Deus. Eu te amo, Jesus. Glória a Jesus. É Ele que sara, aleluia. Mais profundo é Deus. Dos seus milagres. Glória a Deus. Não, mas a história de um homem que crê. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E sempre. Jesus não mudou, Ele é o mesmo sempre. Glória a Deus. Oh, glória! A marca do Deus vivo é a única cura. A marca do Deus vivo é a única cura. Oh, glória! A marca do Deus vivo está em você. Está em mim, está em você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Desejo a todos uma boa noite. Todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Shalom para todos. Que Deus o abençoe. Que todos recebam do Senhor a cura. Aleluia. Ele é a marca do Deus vivo. Aleluia. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.